Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos aqui no nosso livro Mecanismos da Mediunidade, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos no capítulo 2, entrando no capítulo 2, Conquistas da Microfísica. Temos aqui vários temas que nós vamos desenvolver. Como eu comentei com vocês logo no nosso primeiro encontro, muitas informações aqui são bastante técnicas, né? Havendo a necessidade de nós termos um estudo mais aprofundado para termos uma maior compreensão. Mas a pequena análise que nós vamos fazer já nos dá essa possibilidade de dirigirmos o nosso raciocínio para a construção dessas ideias que vão aqui então nos levando, nos conduzindo até o entendimento da mediunidade. Nós estudamos o nosso primeiro capítulo sobre as ondas e as percepções, todas as ondas, né, todos os tipos de ondas e a forma como elas trabalham aqui que existe no nosso mundo e a capacidade do homem, conforme ele foi se desenvolvendo em inteligência, foi tendo a capacidade de perceber a existência dessas ondas, reproduzi-las, domesticá-las, digamos assim, fazendo com que nós, através do desenvolvimento das nossas ciências, criássemos tecnologias que nos permitissem utilizar então essas ondas dispersas na natureza a nosso favor. Então hoje nós temos os aparelhos de telecomunicações, nós temos hoje equipamentos que nos ajudam no nosso dia a dia, por exemplo, na cozinha, no celular, na televisão, nas comunicações de um modo geral, na segurança do nosso planeta, né, satélites, aviação, dentre tantas e tantas outras aplicações. Tudo isso, então, o homem interagindo com a natureza, nesse campo das ondas, de um modo mais inteligente e de um modo mais proveitoso, sabendo utilizar esses recursos a seu favor. Como eu tinha comentado nos nossos estudos anteriores, o homem primitivo conhecia o fogo apenas ali para a sua aplicação imediata da sobrevivência, na alimentação, na iluminação, no calor, na proteção. O homem então domesticou o fogo e hoje ele aplica nas mais variadas situações do dia a dia para melhorar a sua condição de vida. Então isso mostra, apenas analisando o fogo, né, toda a trajetória de evolução e de aprimoramento da inteligência. A mesma coisa nós poderíamos pensar a respeito do vento, a respeito do sol, a respeito da terra, da água, enfim. O homem, por exemplo, na época primitiva, não via na terra nenhum proveito, a não ser ali onde as plantas nasciam. Com o passar do tempo, o homem então desenvolveu ciências para estudar a terra, para melhorar a sua condição, melhorar a produtividade das suas colheitas, da sua produção. Da mesma forma começou a trabalhar com os minerais, reconhecendo minerais dos mais variados tipos, os metais, as pedras, enfim, fazendo com que combinações entre metais, fogo, se transformasse naquilo que nós utilizamos hoje, né? Então isso vai mostrando para nós a evolução da inteligência do homem, ao mesmo tempo utilizando então os recursos da natureza a seu favor. Esse então foi o primeiro capítulo. Aqui nesse caso, saindo daquilo que é material que nós estudamos, como por exemplo, né, que eu falei, o fogo, a água, a terra, nós passamos então a trabalhar com aquilo que é invisível, que é o caso das ondas, que o homem começou a entender a propagação dessas ondas, dessas perturbações que acontecem no ambiente, e ele conseguiu então criar instrumentos e recursos para poder aproveitá-las. Vamos então, bom dia Dídima, bom dia soldado. Vamos então aqui avançando para o nosso capítulo 2. Conquistas da microfísica. Primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes
atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Aqui, então, nesse primeiro parágrafo, ele já traz para nós assim algo, né, o Bom Dia Osmar, uma visão bastante rica a respeito do planejamento, dos planejamentos reencarnatórios para fazer com que o nosso mundo evoluísse. Enquanto nós encontramos, por exemplo, né, inteligências, como no passado, encontrando na filosofia, como Sócrates e Platão, encontrando na matemática, nas ciências variadas, outros tantos nomes, desde aqueles tempos mais antigos até os tempos mais contemporâneos, né, mais modernos, quando nós encontramos, por exemplo, né, na Idade Moderna, vamos encontrar cientistas que desenvolveram a química, a física, a biologia, a astronomia e outras tantas ciências. Para a visão do mundo, isso é apenas obra do acaso. Por acaso um indivíduo nasceu, e aí a gente vai compreender exatamente aquela mesma visão, como Jesus, quando ele então reencarnou aqui no nosso mundo, ele era apenas um bebê. Era aquela criança que tinha ali a sua própria, a sua missão, mas antes de ser a sua missão, ele tinha que respeitar as leis da natureza, onde ele vai evoluindo biologicamente, psicologicamente, até chegar na sua maturidade e começar a cumprir o seu papel. Mas vemos que uma personalidade como essa, um espírito como esse, não veio ao mundo por acaso, mas ele veio com um compromisso de transformar a humanidade. Assim, agora, numa proporção menor, nós vamos encontrar muitos desses gênios que reencarnaram entre nós, também nasceram ali dos seus pais, vieram como bebês, vieram depois como crianças, foram apresentando ali algumas particularidades, algumas pequenas genialidades para se tornarem grandes nomes. Na visão comum, por acaso aquela criança tinha esse potencial, ela tinha algo físico que trazia para ela então essa genialidade. E aqui nesse primeiro parágrafo, o que o André Luiza traz para nós, que é algo que nós sabemos, mas é sempre muito importante que nós tenhamos essa visão, tenhamos essa consciência, é que, mais uma vez a leitura, espíritos eminentes, atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem da espiritualidade ao plano terrestre, incentivando estudos acerca da natureza ondulatória do universo. Então esses espíritos eminentes, percebendo o momento da humanidade em cada geração, em cada um dos seus momentos, viram então que era o momento daquele espírito reencarnar. Então o espírito reencarnava naquele momento, naquele local, para que ele pudesse então, com os recursos que eram colocados à sua disposição, trazer esse grande conhecimento, essa genialidade que ele tinha, para estimular, para dar continuidade no desenvolvimento científico. Em especial, André Luiz coloca o estudo sobre a natureza ondulatória. Vários espíritos, então, com esse conhecimento, reencarnaram aqui no nosso mundo. E é muito interessante a gente observar, bom dia, Flávio, é muito interessante, o embaixador também, muito interessante a gente observar que nós temos aqui na nossa sociedade um patriotismo que traz uma divisão, né, dos seres humanos. Então nós pensamos que aquele país tem a sua bandeira, tem a sua fronteira, aquele outro país tem também ali a sua bandeira, as suas fronteiras e tudo mais. Mas na verdade, quando a gente pensa assim, mas por que aquele país é mais desenvolvido e os gênios parecem que eles reencarnam naquele mundo, naquele local? Por que os gênios não reencarnam em outros locais? Certa vez nós falamos sobre isso, pensando, por exemplo, vamos imaginar hoje um cientista, um espírito com grande conhecimento científico, que vai reencarnar para poder auxiliar a humanidade no desenvolvimento nessa área de conhecimento. Qual é o local ideal para ele reencarnar para mostrar esse potencial? Aí nós vamos então analisar quais são os países, quais são as regiões do mundo que apresentam condições para que aquele espírito possa realizar os seus experimentos e desenvolver ali todo o conhecimento que ele tem. Ele reencarnaria, por exemplo, num país africano?
num país latino-americano, num país, por exemplo, numa região que não há desenvolvimento científico para que ele pudesse mostrar esse potencial. Então, enquanto nós ficamos brigando aqui embaixo no mundo físico, qual é o país que tem mais, por exemplo, doutores? Qual é o país que tem mais prêmios Nobel, né? Qual é o país com maior riqueza tecnológica? Os espíritos, então, vão direcionando essas inteligências para reencarnarem exatamente para aproveitar essa infraestrutura e aqueles conhecimentos que já estão disseminados. Então, muitas vezes, um espírito reencarna num ambiente material um pouco mais restrito, um pouco mais difícil, porque ele tem experiências pessoais a resolver num ambiente desse tipo. Mas no momento em que ele se encontra em condições de começar a demonstrar de fato a sua genialidade, aí então ele vai ser encaminhado para um ambiente que possa ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então a gente percebe que não basta apenas, bom dia Mabel, bom dia Gilda, não basta apenas uma reencarnação de um espírito no mundo trazendo um grande conhecimento, ele precisa encontrar condições para isso. Aí nós veremos então, né, os grandes descobridores do mundo, por exemplo, né, vamos pensar num espírito brasileiro, como é o caso de Santos Dumont, para que ele pudesse mostrar a sua genialidade, para onde ele teve que ir? O Brasil, naquela época, um Brasil ainda restrito a uma agricultura, teria a possibilidade de fazer com que um indivíduo, um gênio como aquele, apresentasse uma descoberta científica tão valiosa como é o caso da aviação? Essa é uma pergunta que a gente faz para poder chegar aqui a essa conclusão, por exemplo. Então é o que a gente percebe. No caso, nós temos Albert Einstein, por exemplo, quando teve o planejamento reencarnatório dele. Qual seria o ambiente ideal para que ele pudesse reencarnar? Nós vamos encontrar a Europa, nós vamos encontrar uma relação com os Estados Unidos. Observem que existe uma lógica nisso. Porque, do contrário, seria uma inteligência não aproveitada. Porque por mais que ele tivesse conhecimento, por mais que ele quisesse, não haveria condições. Um cientista que reencarna no nosso mundo com o objetivo de explorar o espaço. Qual é o ambiente ideal para ele reencarnar, para que ele possa realmente cumprir essa missão? Nós vamos encontrar as sociedades aqui no nosso planeta que já apresentam um desenvolvimento para cumprir essa finalidade. Então, vemos ali que a própria programação reencarnatória de cada espírito está direcionada para que ele possa cumprir a sua missão. É a mesma coisa, saindo ali um pouquinho dessa parte científica, imaginamos qual seria o ambiente ideal para que ele pudesse reencarnar para cumprir a sua missão. Uma França pós-iluminismo. Porque ali a razão estava estabelecida. E ali então ele poderia desenvolver esse potencial. E se por acaso Kardec tivesse reencarnado lá num país asiático desconhecido? Nós veríamos ali então o espírito que não teria como cumprir a sua missão. Então entendamos isso também, que a reencarnação dessas inteligências, conforme André Luiz apresenta para nós aqui, espíritos eminentes, atendendo a esses imperativos de investigação científica, ou seja, para dar um impulso, para dar continuidade nessas investigações, chegam da espiritualidade ao plano terrestre para dar esse estímulo. Então eu só queria comentar com vocês esse primeiro parágrafo, porque ele é bem interessante, embora André Luiz apenas fale que espíritos inteligentes reencarnaram para incentivar o estudo da natureza ondulatória do universo, é importante a gente perceber que nessa ideia superficial nós temos a profundidade de quem, quando, onde, qual é o seu papel nesse incentivo do desenvolvimento das nossas ciências. Mas muito bem, dentre todas as gerações de espíritos que reencarnaram entre nós, André Luiz destaca logo no início que a eletrônica balbucia as primeiras notas com Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. Olha só, lá na Grécia, nós temos ali então, né, Tales de Mileto, matemático, também ali vemos ali que começa a demonstrar a sua ciência, desde aquela época antes de Cristo, trazendo ali as bases do conhecimento. E a gente vai percebendo que os conhecimentos vão se sucedendo. Aquela semente inicial dá origem a alguém que vai continuar, alguém que vai aprofundar,
depois vem outro que segue o mesmo raciocínio, e a gente vê que nada surge do nada, tudo é uma consequência de um conhecimento anterior. Está no lugar que precisa e nas condições e com os compromissos que também precisa. O grande filósofo, nesse caso Tales de Mileto, que tinha a crença na unidade essencial da natureza, a ação do âmbar. Âmbar, chamado então de elétron, em grego. Vemos ali que até os nomes começam a ter origem também, né? Aquele neologismo, né? Você criar palavras novas, elas vão surgindo de acordo com a evolução da corrigindo ou ajustando, mas a gente percebe que a base ficou pronta. Seus apontamentos sobre as emanações luminosas são retomados no curso do tempo por Herón de Alexandria e outras grandes inteligências, culminando nos raciocínios de Descartes, no século XVII, que, inspirado na teoria atômica dos gregos, conclui 300 anos antes da descoberta do elétron que na base do átomo deveria existir uma partícula primitiva, chegando a desenhá-la com surpreendente rigor de concepção, como sendo um redemoinho ou imagem aproximada dos recursos energéticos que o constituem. Eu assisti a um documentário produzido pela BBC, que tem ótimos documentários, né, em várias áreas de conhecimento. O documentário chamava A História da Química. E é então, né, um químico que fazia ali, né, entrevistas, visitava bibliotecas, apresentava biografias, fazia ali também reproduções de experiências do passado. É muito interessante a forma como as coisas foram acontecendo. Alguns, entre aspas, acidentalmente tiveram algumas descobertas. Como o caso de Fleming, por exemplo, que descobriu o antibiótico. Por acaso ele descobriu o antibiótico, através de um fungus. Esse por acaso, né? A mesma coisa acontece por acaso, algumas experiências químicas foram feitas com um objetivo, mas acabaram apresentando outro resultado. E, entre aspas, sem querer, ele apresentou uma descoberta. E é muito interessante que hoje, por exemplo, uma situação bastante interessante é o fato de nós encontrarmos nos hospitais aqui do Brasil um problema muito grande de abastecimento de oxigênio. Mas aí a pergunta é, como é que se produz o oxigênio? Foi através de uma experiência química que conseguiram pegar o ar, por exemplo, a mesma água, quebrar as moléculas da água e separar o hidrogênio do oxigênio, através de um processo elétrico. Então, foi ali através dessas pequenas experiências que foram surgindo. Né? Pois é, soldado, a gente vê que esses gênios, naturalmente, também tendo esquecimento do passado, não se lembrando da sua bagagem reencarnatória, eles já traziam essa essência guardada em seus inconscientes, que bastava apenas ali o ambiente, a oportunidade e o estímulo para que aquilo acontecesse. A mesma coisa nós podemos pensar, avançando um pouco mais nesse grande campo de investigação, como, por exemplo, os naturalistas, que nós tivemos aqui, vocês se lembram, uma mensagem de um naturalista que veio aqui trazer para nós, né, o privilégio dessa visita, que veio falar um pouco sobre a sua história. E naturalistas como Charles Darwin, um naturalista como Alfred Wallace e outros grandes nomes que observavam a natureza para entender como funciona a natureza. Quem eram esses espíritos? Em outras reencarnações tiveram as suas experiências, mas ao mesmo tempo também tiveram ali a inteligência privilegiada. E aí chegaram entre nós no ambiente certo, no momento certo, com o estímulo certo, para fazer isso acontecer. E é o que nós vemos aqui agora, por exemplo. Descartes já apresentava aquela teoria dos gregos lá do passado, muito antes de Cristo, trazendo definições sobre as propriedades da matéria. Nesse caso, o átomo. Átomo vem de tomo, que significa divisão, por isso também nós temos o exame tomografia, que são aquelas divisões, né, das imagens do corpo humano, e o A, que significa ali um prefixo de negação. Átomo, então quer dizer, a menor partícula da matéria não pode ser dividida. E aqui nesse caso, Descartes, então, 300 anos antes da descoberta do elétron, que era já é uma partícula subatômica,
que era a base do átomo, deveria existir essa partícula primitiva. E ele desenhou 300 anos antes de descobrirem, de fato, de comprovarem a existência desse elemento. Olha só o que é a genialidade. O Flávio trouxe para nós ali um pouquinho de conhecimento a respeito da hidrólise da água, né? Na verdade não produz, separa o que já existe. Hoje usa-se processo de resfriamento que se chama fábrica de oxigênio. Na verdade é uma planta de separação de ar. Então essa briga por oxigênio que nós temos hoje, é na verdade uma conquista da química, fazendo com que esse elemento tão essencial à nossa vida hoje seja utilizado a favor da nossa medicina, das nossas ciências. Então tudo tem o porquê. É que a gente está tão acostumado a ver as coisas prontas aqui para nós, que a gente se esquece do longo processo que o conhecimento teve que percorrer para poder chegar e depois até mesmo encontrar a sua utilidade. Quantas descobertas surgiram sem que os descobridores não sabiam para que serviam. E somente depois um outro gênio aproveitou aquela descoberta e aplicou depois aquele conhecimento. Tudo isso mostrando de que forma que esse trabalho compartilhado entre essas inteligências foi trazendo para nós então esse resultado. E continua, vamos lá. Então, primeiro Descartes trouxe para nós a respeito dessa imagem, né, do elétron como partícula subatômica aqui do átomo. Logo após, Isaac Newton realiza a decomposição da luz branca nas 7 cores do prisma, apresentando ainda a ideia de que os fenômenos luminosos seriam correntes corpusculares, sem excluir a hipótese de ondas vibratórias a se expandirem no ar. Aí nós vimos isso no nosso capítulo anterior, né, onde nós tivemos ali o estudo das frequências eletromagnéticas do espectro visual do ser humano naquelas 7 cores do arco-íris que ele comentou. E aí Newton, então, utilizando, né, aquele prisma de cristal, ele pôde perceber que a luz do Sol poderia ser decomposta em 7 cores diferentes, cada uma com a sua frequência. Mas o que parecia ser tão óbvio, vocês se lembram que eu comentei sobre isso, né? Somente um gênio poderia olhar para aquilo e perceber que aquilo tinha algo mais. Enquanto nós simplesmente, né, como a gente tem falado da água, a gente pega a água, para que serve a água? Para beber, para tomar banho, para fazer comida e para lavar as coisas, ok. Um gênio vai dizer assim, mas espera aí, do que é feito a água? De onde ela vem? O que mais nós podemos fazer com ela? A luz do sol, nós olhamos e falamos, a luz do sol está bonita, está me esquentando. Um gênio vai dizer, mas espera aí, do que é feito a luz do sol? De onde ela vem? Quanto tempo ela demora para chegar? Qual é a sua composição real? Ela é feita de ondas, de partículas? Então a gente percebe que essas perguntas, esse instinto interrogativo, curioso, vem exatamente dessas mentes privilegiadas. Flávio lembrou, já pensaram na maravilha que é a água, combinando um que explode com o outro comburente, né, oxigênio, e o elemento da vida material, tal qual conhecemos. Né? Então, impressionante a gente ver a importância. Huygens prossegue na experimentação e defende a teoria do éter luminoso ou teoria ondulatória. Esse éter, lembra, né, que é esse vazio, mas mesmo assim é luminoso. Benjamin Franklin, teoriza sobre o fluido elétrico e propõe. Benjamin Franklin não, né? Esqueci o nome dele. Vamos lembrar já. Teoriza sobre o fluido elétrico e propõe a hipótese atômica da eletricidade, tentando classificá-la como sendo formada de grânulos sutis perfeitamente identificáveis aos redemoinhos eletrônicos hoje imaginados. Então a gente viu assim que a própria eletricidade também começou a ser pesquisada. Quando se olha, por exemplo, um raio, depois esse raio foi estudado, e aí perceberam então que era possível você reproduzir esse raio, e não apenas reproduzir, mas controlá-lo. Por isso que hoje nós temos a base da nossa sociedade, que se sustenta exatamente na eletricidade. Basta nós tirarmos a eletricidade, que nós fazemos aqui a nossa sociedade voltar
aos tempos das cavernas. Bom dia, abraço. Mas para isso, então, nós vimos que o homem então vai desenvolvendo esse conhecimento. Até mesmo, né, enquanto a eletricidade se desenvolvia, nós tínhamos o conhecimento a vapor, tínhamos ali o desenvolvimento, né, do vapor, do entendimento a vapor. Quando as máquinas começaram a ser produzidas, a revolução industrial que surgiu, o homem começando a olhar os combustíveis fósseis como sendo fonte de energia. Tudo isso como evolução da inteligência. Nos primórdios do século XIX, aparece Thomas Young, examinando as ocorrências da reflexão, interferência e difração da luz, fundamentando-se na ação ondulatória, seguindo-se Fresnel a consolidar as suas deduções. Então aqui nessa parte de difração da luz é bem interessante, porque não apenas a difração, né, interferência e reflexão da luz, mas também do próprio som. Por exemplo, né, a difração da luz, algo bastante simples da gente perceber. A difração é quando nós pegamos ali um ponto de luz e ela se espalha em todas as direções. Quando nós estamos num ambiente escuro, num quarto fechado, e nós olhamos pelo buraco da fechadura, que tem uma luz entrando por ali, em qualquer posição que nós estivermos daquele quarto, nós veremos que aquela luz se encontra entrando por aquele orifício. Só que não é apenas entrar, no momento em que ele entra, ele se espalha por todo o quarto, por isso que nós somos capazes de ver. Algo que é tão simples, algo que é tão banal, mas nós percebemos que é possível. Quando você está num quarto escuro e você tem a porta aberta e tem a luz de outro cômodo aceso, por que você vê aquela luz acesa? Exatamente porque aquelas ondas vão percorrendo o ambiente e passam por essa difração para poder chegar até onde nós estamos. A mesma coisa acontece dentro dessa ação ondulatória a respeito do som. Quando nós estamos num quarto e nós falamos com outra pessoa em outro quarto, sem que nós estejamos frente a frente, parece então que a minha voz vai andando pelo ambiente até chegar na pessoa. Na verdade, a minha vibração vai percorrendo ali, a vibração da minha voz vai percorrendo todo o ambiente, né, estimulando ali todas as moléculas que se encontram presentes no ambiente, até chegar naquela pessoa. Ou seja, nós percebemos que, mesmo que haja um obstáculo, essas ondas fazem ali o contorno para chegar até onde ela puder, até a extensão da sua, né, do impulso que ela teve. Então isso é difração. Então alguém também percebeu que isso era possível de ser estudado. Sucedem-se investigadores e pioneiros, até que em 1869, olha só que interessante, né? Nós falávamos aqui de 1800 e pouco, né? Enquanto Kardec estudava a doutrina espírita, trabalhava na doutrina espírita, na sua fundamentação, nós tínhamos Charles Darwin trabalhando no desenvolvimento da teoria da evolução das espécies, nós tínhamos cientistas que estudavam sobre eletricidade, outro que estudava sobre refração da luz, o outro que estudava sobre química, sobre biologia, e assim, cada um fazendo o seu papel. A ciência ali, então, naquele momento, ganhando uma possibilidade enorme de se expandir. E aí também não foi à toa que muitos espíritos reencarnaram naquele ambiente tão favorável a essas novas descobertas, para poder trazer para a humanidade esse conhecimento. Então até nisso também teve a sua programação. Então Maxwell afirma, sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse nos sábios do seu tempo, que as ondulações de luz nasciam de um campo magnético associado a um campo elétrico. Ou seja, aquele campo elétrico produz esse campo eletromagnético, anunciando a correlação entre a eletricidade e a luz, e assegurando que as linhas de força extravasam nos circuitos, assaltando o espaço-ambiente e expandindo-se como pulsações ondulatórias. Cria ele a notável teoria eletromagnética. André Luiz ele fala aqui sobre Maxwell. Ele foi um cientista, então, que fez esse estudo sobre pulsações ondulatórias
teoria eletromagnética é entender do que a luz nada mais era do que a expansão dessas ondas eletromagnéticas, só que com frequências diferentes. Mas o detalhe, conforme André Luiz traz para nós, ele diz assim: sem que as suas asserções lograssem despertar maior interesse dos sábios do seu tempo. Quando Maxwell desencarnou, ninguém prestou nenhuma homenagem para ele, porque ninguém concordava com o que ele estava fazendo. Todo mundo achava que era uma bobagem, algo desperdiçado. Então, até nisso, embora ele viesse com essa genialidade e trazer esse conhecimento, a sua experiência pessoal era não ser reconhecido, por exemplo. Passar por essa decepção. Enquanto tantos colegas ganhavam títulos, ganhavam estátuas, ganhavam homenagens, ele fez o seu trabalho, foi completamente ignorado e somente depois da sua desencarnação foi que reconheceram a sua grande obra. Porque outro cientista acabou depois se debruçando sobre o seu trabalho, que foi o caso de Hertz. Esse nome Hertz que nós conhecemos é o sobrenome desse cientista. Que ele começou a perceber que esse trabalho de Maxwell tinha sentido. E aí então ele falou, deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso. Depois ele conseguiu então comprovar que Maxwell estava certo. Só que depois ele já tinha desencarnado, ele era um mero desconhecido. Assim como tantos outros cientistas mal foram reconhecidos. Basta a gente lembrar, quando nós estudamos na Revista Espírita, uma mensagem que Kardec publicou de um aeronauta. Era um homem que estudava ali na França, na Inglaterra, e ele fazia experiências com os aerostatos, né, que eram os balões. E aí então aquele balão teve problema, ele acabou caindo não sei se foi no Canal da Mancha, depois ele ficou doente, pegou ali uma pneumonia e desencarnou. E na verdade ele era apenas ali mais um maluco que morreu no meio dessa bagunça toda. Mas quem foram aqueles dois nomes, aqueles nomes que se destacaram no campo da aeronáutica? Foi o próprio Santos Dumont e os irmãos Wright. Então a gente coloca quem foi o pai da aviação, quem foram os descobridores da aviação. Mas espera aí, quantos outros grandes nomes, quantos outros grandes aventureiros fizeram pesquisas para dar embasamento para que esses dois grupos chegassem então a ter esse sucesso? Então a gente vê que a descoberta nunca vem do nada, ela é sempre uma sucessão. Bartolomeu de Gusmão, que era um padre brasileiro, já fazia experiências com balões lá no século XVI. E somente no início do século XX foi que os aviões foram apresentados. Leonardo da Vinci já apresentava simulações a respeito de objetos que eram mais pesados do que o ar. Aquele visionário, né, que olhava assim e pensava como seria o futuro. Então Maxwell passou por isso também que André Luiz chama a atenção. Ninguém deu valor para aquilo que ele fez, mas depois então foram estudar e perceberam então a grande descoberta que ele apresentou. Desde essa época, o conceito de campo eletromagnético assume singular importância no mundo, até que Hertz consegue positivar a existência das ondas elétricas, ou seja, ele consegue comprovar a existência das ondas elétricas, descobrindo-as e colocando-as a serviço da humanidade. Nas vésperas do século XX, a ciência já considera a natureza terrestre como percorrida por ondas inumeráveis que cruzam todas as faixas do planeta sem jamais se misturarem. Então ali, no final do século XIX, começo do século XX, os cientistas já tinham esse conhecimento sobre as ondas eletromagnéticas e as ondas inumeráveis que envolvem aqui o nosso planeta. Algumas delas eram apenas teorias, outras já eram comprovadas, mas eles já sabiam, já entendiam que tanto a luz como o som ou outros tipos de ondas existiam e poderiam ser reproduzidas. Entretanto, certa indagação se generalizava. Reconhecido no mundo como vasto magneto, composto de átomos, reconhecido o mundo, né? Ou seja, o nosso planeta como um grande ímã, é o que ele quer dizer, composto de átomos, e sabendo-se que as ondas provinham deles, como era o caso, por exemplo, da própria gravidade. Essa força de atração da gravidade que
Nós tivemos a descoberta também que Newton descobriu, vendo ali então que o nosso planeta atrai as coisas para o seu centro. Por isso então nós jogamos alguma coisa para cima e ela cai de volta. Ou tem até o mito da maçã, né? Em que Newton se encontrava embaixo da macieira, a maçã caiu na sua cabeça e ele começou a pensar. Isso, a princípio, alguns colocam como folclore. Mas, de qualquer forma, você entender que a força da gravidade existe e que você tem que ter ali mecanismos para poder quebrar essa força, que é o caso, por exemplo, da aviação. Como um avião voa? Primeiro, ele precisa quebrar essa força de atração, essa força de gravidade que atrai todos os objetos para o chão. Depois descobriram uma nova técnica, que era a lei da aerodinâmica. E aí depois, a partir da aerodinâmica, começaram então a vir os foguetes e outras tecnologias mais avançadas. Exatamente por isso, como foi colocado para nós. Sabendo-se que as ondas provinham deles, desses átomos, como poderiam os sistemas atômicos gerá-las, criando, por exemplo, calor e luz? Então, os átomos poderiam produzir calor e luz. Mas como isso acontecia? Havia necessidade, então, dessa comprovação. Avançando um pouco mais. Estrutura do átomo. Max Planck, distinto físico alemão, percebam, né, que quantos alemães, austríacos, franceses, ingleses, naquela época do século XIX, quantas descobertas esses países tiveram, esses cientistas tiveram. E, na verdade, não foram os países que descobriram, mas foram os espíritos reencarnados naquele local que encontraram condições de apresentar suas teorias e trouxeram para a humanidade essa grande descoberta. Então, Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente, através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia. Então, aqui já entra num campo bastante interessante, que eu até antecipei um pouquinho para vocês no nosso encontro anterior. Quando a gente fala sobre um átomo que não irradia a energia de uma forma contínua, ou seja, você não percebe aquela luz que vai irradiando, imaginando que o átomo fosse uma lâmpada. Vamos usar essa analogia. E essa lâmpada ligada, a gente vê os raios sendo projetados, né? Essa emanação de energia partindo da lâmpada que seria o seu núcleo. Ele percebeu que um átomo não reage dessa forma, mas é como se ele fosse dando umas espirradinhas, uma piscadinha de luzes. E ele pensou assim, bom, o átomo ele não é capaz de ter esse fluxo contínuo na sua irradiação. Mas ele lança pequenos pacotes. E ele chamou esses pacotes de quanta. Quanta de energia. Esse quanta vem exatamente daquilo que nós conhecemos hoje, ou pelo menos teoricamente, de física quântica. Porque esse cientista alemão observava que o átomo tinha essa reação. Agora eu separei para vocês, porque é do nosso interesse ter um pouco de conhecimento sobre essa área. Para a gente aqui, eu separei aqui no brasilescola.uol.com.br um artigo bastante simples que vai explicar para nós o que é a física quântica. Para a gente poder entender um pouco desse campo de pesquisa que hoje se mistura entre ciência e esoterismo. Inclusive, até no meio espírita, estão falando sobre isso, dizendo que a física quântica será exatamente o caminho da descoberta do mundo espiritual. Vamos entender o que é isso, então. Esse artigo aqui é exatamente feito para leigos, por isso que eu separei. Então eu vou dar uma lida rápida aqui, só para a gente formar algumas ideias. O que é física quântica? Porque aqui a gente viu que André Luiz falou dos quantas, né? De Max Planck. Física quântica é o ramo da física que estuda o comportamento de diversos fenômenos que ocorrem em escalas moleculares, atômicas e nucleares. A física quântica, também conhecida como mecânica quântica, é uma grande área de estudo
que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximos dos tamanhos de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Então a gente tem a física clássica, né, a física mecânica, que estuda aqui o movimento, velocidade, ondulatória, tudo aquilo que nós estudamos na escola, né, nas aulas de física, então óptica e eletrônica e outros nomes também. Nós temos aqui então a física quântica, que sai desse ambiente macro e entra agora no ambiente micro, porque ele vai estudar agora aquilo que acontece nesse campo reduzido, que trabalha apenas com energias. Legal, Angelina. Por meio da física quântica, foi possível compreender os mecanismos dos decaimentos radioativos, das emissões e absorções de luz pelos átomos, da produção de raio-x, do efeito fotoelétrico, das propriedades elétricas dos semicondutores, etc. São teorias das nossas ciências que é só para a gente poder perceber que ao estudar o raio-x, por exemplo, foi necessário estudar as propriedades nucleares de um átomo, e não apenas estudar a matéria numa proporção grande, como nós vemos aqui no nosso dia a dia. Física quântica para leigos. Quando entramos na escala de átomos e moléculas, as leis da física macroscópica, que são perfeitamente capazes de descrever os estados de movimento dos corpos que cotidianamente vemos ao nosso redor, tornam-se obsoletas e incapazes para determinar quaisquer grandezas físicas relacionadas a partículas tão diminutas. Então, mais uma vez, você pode estudar luz, movimento, uma mola, por exemplo, né, que você tem ali aquela energia potencial e tantos outros fenômenos que nós vemos no nosso dia a dia. Um elevador, por exemplo, funciona com princípios físicos. A eletricidade que nós pegamos da tomada funciona com princípios físicos. Os nossos aquecedores, os fornos, geladeiras, carro funcionando, tudo isso é parte do nosso cotidiano. E essa física clássica estuda esses fenômenos. Mas quando nós falamos, então, mais uma vez, dessas partículas, essa física clássica já não funciona mais. Porque ela tem outras leis que regem esses fenômenos. Não, então, que esses cientistas descobriram esses fenômenos, mas eles detectaram, eles identificaram e depois teorizaram esses fenômenos. Porque é mais ou menos não, exatamente como a gente pode colocar na própria doutrina espírita. Reconhecer o plano espiritual, estudar sobre mediunidade, não é uma descoberta do espiritismo. Na verdade, ele apenas compreendeu aquilo que sempre existiu. E essa compreensão vem exatamente através do estudo, através da dissecção, né, ou da dissecação desse processo. Você pegar e fazer como Kardec, né? Você olhar ali a causa, estudar ali os seus efeitos, tirar suas conclusões. Então tudo sempre existiu. E continua. O que acontece no mundo quântico é que as leis da física não são mais determinísticas, isto é, não são capazes de dizer exatamente onde algum objeto encontra-se ou em qual velocidade. Ou seja, estudando, por exemplo, sobre parábolas ou aqueles movimentos parabólicos, é possível você colocar, por exemplo, uma imagem que é bastante clássica, bastante estudada nos livros de física, é você apontar um canhão para cima e você disparar esse canhão, aquele projétil vai fazer um movimento parabólico, ou seja, ele vai subir, depois ele vai descer e vai atingir um ponto. É possível você calcular, através das informações do ângulo desse canhão, a massa daquele projétil, o impulso que ele teve, você pode dizer exatamente onde ele vai cair. Porque é possível você determinar com essas informações, porque é tudo mecânico. A mesma coisa você pode dizer, se você pega um metal e você submete esse metal a uma temperatura muito alta, é capaz de você dizer, sabendo a temperatura e quanto tempo esse metal foi aquecido e o tipo de metal, você pode dizer quanto que ele dilatou.
ou qual é a temperatura em que esse metal vai entrar no estado de fusão. Tudo hoje tem tabelas para isso. Você pega uma tabela, você vê ali qual é exatamente a composição, vê ali qual é o seu ponto de fusão, a mesma coisa acontece com a água, que no nível do mar a água evapora aos 100 graus, congela a 0 graus, mas se você mudar a altitude, isso pode ser previsível, tudo pode ser entendido. Mas quando a gente entra no campo quântico, isso já não é mais possível. Ele diz assim para nós: nada aqui é determinístico. As medidas obtidas de sistemas quânticos são expressas em probabilidades. Ou seja, quando um quanta salta, é liberado a partir do salto de um elétron de uma camada para outra, é possível que ele vá para esse lugar. Mas não se pode provar, não se pode determinar. Atualmente temos sistemas de medida capazes de fornecer-nos a posição de um objeto com precisões extremamente acertadas. Isso é física clássica. Entretanto, mesmo com a mais avançada das tecnologias, não seríamos capazes de determinar a posição exata de um átomo, por exemplo. Essa impossibilidade não está relacionada à resolução de um aparelho ou à habilidade de um instrumentador, mas sim à própria natureza da física quântica. Depois aqui ele vai desenvolvendo algumas informações, vai trazendo um pouquinho de histórias, colocando aqui uma fotografia bem interessante dos cientistas do passado, né, em que todo mundo gostava de usar barba e bigode para ficar mais sério, né, e tudo mais. Mas aqui depois eles foram estudando, então, também as aplicações. Então, aplicações da física quântica. Emissões de luz pelos átomos, fenômeno de decaimento radioativo, funcionamento do laser, atração de nêutrons e prótons no núcleo do átomo, modelo padrão de física de partículas, dentre outros que nós temos aqui. Mas ele coloca uma observação bem interessante aqui também, para a gente não precisar entrar em detalhes que fogem aqui do nosso interesse. Aqui o autor desse artigo ele diz assim: física quântica, espiritualidade e pseudociência. Hoje em dia, tornou-se comum lermos anúncios de cursos, curas milagrosas, produtos revolucionários, terapias infalíveis, orações para atrair dinheiro e até métodos de cura em que se empregam termos relativos à física quântica. Eu me lembro de um vídeo que foi divulgado, né, no Facebook, ele estava hospedado no YouTube e tudo mais, de um instrumento em que a pessoa ia aproximando a mão do aparelho e sons iam sendo emitidos. E qual era o título daquele vídeo? Um instrumento musical quântico. Que na verdade nada mais era do que ondas eletromagnéticas que sofriam a interferência da mão do músico. Não tinha nada de quântico. E ele coloca também aqui: no entanto, é necessário salientar que em nenhum desses casos há relação direta com os conhecimentos que resultaram da pesquisa em física quântica. Tratam-se, na verdade, de uma apropriação indevida, que só se tornou possível graças à ignorância de uma grande parte da população quando se trata de física moderna e contemporânea. A compreensão da física quântica envolve o domínio de um grande formalismo matemático e muito conhecimento de física, álgebra, geometria, eletrodinâmica e etc. Por isso são necessários muitos anos de estudos para compreendê-la de maneira minimamente aceitável para os padrões acadêmicos. É verdade também que muitas pessoas acreditam que suas práticas são pautadas nos fenômenos quânticos, e não é incomum encontrarmos depoimentos de pessoas que se sentiram melhores ao recorrerem a essas ações. Entretanto, podemos citar razões que desmentem a eficácia de práticas quânticas. Fenômenos quânticos só se tornam relevantes e observáveis em escalas atômicas. A partir de um certo tamanho, tudo passa a se comportar de acordo com a física clássica e da física da escala macroscópica. Aqui, naturalmente, vale uma ressalva que, quando ele fala em fenômenos que acontecem em escalas atômicas, naturalmente não se tem o conhecimento sobre essas altíssimas frequências que nós comentamos.
Porque dentro da instrumentação que nós temos hoje, dos instrumentos, dos estudos, das fórmulas, só é possível fazer análise da influência dessas ondas até um certo limite. Tanto é assim que, como a gente já conversou, a nossa ciência tradicional não é capaz de provar a existência do mundo espiritual. E mesmo assim ele existe. E os espíritos dizem para nós que é apenas uma questão de dimensão. É uma dimensão muito mais sutil, onde o espírito existe num estado de matéria muito além da nossa compreensão, que os nossos instrumentos não percebem. Então essa informação aqui, naturalmente, é dentro dessa visão clássica que nós temos hoje da ciência. Ela vai até um certo limite. Os benefícios sentidos pelas pessoas que adquirem produtos ou passam a realizar algum tipo de atividade relacionada ao, entre aspas, quântico, podem ser vistas em alguns experimentos, nos quais se observa a melhora dos pacientes tratados com placebo. Esses efeitos acontecem porque os pacientes acreditam em estar melhores e condicionam-se a isso. É o caso, por exemplo, de alguém que pega um instrumento dizendo: aqui nós temos um equipamento que a física estudou, que emite ondas quânticas que promove cura. Aí o indivíduo é submetido àquele tratamento e ele diz que melhorou. Que na verdade nada mais era de um instrumento que emitia ali ondas elétricas ou eletromagnéticas, não tem nada a ver com física quântica. E ele continua também: em razão da grande falta de conhecimento acerca do real significado atrelado à palavra quântico, é natural que se envolva de misticismo, fazendo com que vejamos ser frequentemente usada nos contextos mais improváveis. Palestras motivacionais, cursos de coaching quântico, orações quânticas, cosméticos quânticos, curas quânticas, etc. Apesar de muitos distintos, todos esses anúncios têm algo em comum. São pseudocientíficos e, na sua maioria, visam o lucro. Portanto, em alguns casos, podem ser chamados de charlatanismo, cujo objetivo é o de agregar valor e confiabilidade a produtos, serviços ou costumes ordinários em sua essência. Quando você perceber o emprego de conceitos muito abstratos em contextos pouco prováveis, desconfie e procure buscar informações em fontes confiáveis, como em sites educacionais consagrados, páginas vinculadas a instituições de educação ou em artigos científicos. A informação é a única forma de prevenir-se de golpes, charlatanismo e outros tipos de crendices que usam de maneira indevida o nome de áreas do conhecimento que são consagradas, mas conhecidas por poucos. Então, aqui eu só queria ler para vocês esse trecho, porque como o André Luiz mencionou, o Max Planck, e ele fala sobre esse início do estudo da física quântica, só para a gente poder perceber que esse é um nome muito bonito. Esse é um nome que chama muito a atenção. Mas ele é muito pouco conhecido, esse conceito da física quântica, e aí nós utilizamos isso em questões místicas. Palestras, quantas palestras no YouTube a gente ouve de pessoas que falam exatamente sobre isso, né? O pensamento, sobre a oração, sobre curas e radiações quânticas, falando de questões espiritualistas, místicas, de um conceito que é absolutamente físico, matemático. Então é importante a gente ter esse cuidado quando ouvirmos esse termo dentro do meio espírita. E se vocês colocarem quântico no YouTube, vocês vão encontrar vários nomes falando sobre artigos, teorias e tudo mais, e também temas relacionados com essa espiritualidade, esoterismo e tudo mais. Então, muita atenção com isso. Mas vamos lá, avançando aqui então no nosso estrutura do átomo, né? Então, mais uma vez aqui, Max Planck, distinto físico alemão, repara em 1900... Sim, espiritismo quântico, você vai encontrar isso também. É só procurar que acha. Distinto físico alemão, repara em 1900 que o átomo, em lançando energia, não procede em fluxo contínuo, mas sim por arremessos individuais, ou mais propriamente através de grânulos de energia, estabelecendo a teoria dos quanta de energia.
Então, mais uma vez aqui, só para a gente lembrar, que esses pacotes de energia, esses quanta de energias que são lançados, até podem ter algum efeito sobre o corpo físico, mas isso não foi estudado por ninguém. Não tem ali nenhum artigo que comprove que isso provoque algum efeito. Diferentemente, por exemplo, quando nós falamos sobre energia elétrica, né, estudos que são feitos de pessoas que vivem próximos a grandes redes de transmissão, que acabam desenvolvendo cânceres, e aí estudam a relação entre a alta tensão que passa naquela rede e as pessoas que estão próximas sofrendo essa interferência. Fizeram um estudo sobre celulares, vocês devem se lembrar disso, a coisa ali por final de 1990, começo de 2000, começaram a apresentar uma ideia a respeito da possibilidade da frequência alta, frequência eletromagnética do celular, provocar tumor cerebral. Isso foi muito comentado na época, porque os celulares começavam a usar aquela praga de celular, todo mundo comprando, e já começaram a dizer, olha, isso pode gerar um tumor no seu cérebro. E aí começaram a fazer estudos sobre isso também. Mas com relação à física quântica, nada foi apresentado no estudo dessa parte de neurociências, ou até biociências, né, estudando sobre o efeito dessas ondas. Então nada disso relacionado com curas, relacionado com milagres, tem a ver com quântico, né, com a energia quântica, ou com a mecânica quântica. A Angelina colocou, participei de uma oficina de toque quântico. No final, a prática que fizemos era semelhante ao passe, imposição de mãos liberando energia, olha só. Que na verdade essa energia nada mais é do que o magnetismo. Ou aquele magnetismo animal, não tem nada a ver com quântico. Porque o quântico, na verdade, são energias que pulsam a partir dos átomos. Ali nós estamos falando de uma radiação de um campo eletromagnético que existe no próprio corpo humano. Então, olha só, toque quântico, olha que coisa bonita. Aí você ganha um diploma assim, todo enfeitado, todo colorido, fiz um curso de toque quântico. Mas o que é exatamente a física quântica? Não sei, só sei que é bom e é bonito. Então, atenção com isso, pessoal. Vamos lá. E exatamente a mesma coisa também. Deixa eu ver aqui. Sempre tem, né, Angelina? Mas lembra do nome. Isso aí você pode até ter trabalhado, né, o magnetismo, a transfusão desse fluido, que o próprio espiritismo estuda, que você tem o Reiki, por exemplo, que também estuda, você tem o Jorei, que também estuda, mas isso não tem nada a ver com quântico. Quântico é a energia liberada por um átomo. Nesse caso, nós estamos falando sobre as irradiações de um ser humano, de um indivíduo para um indivíduo. Né, de corpo físico para corpo físico. Então, muita atenção com isso. Vamos lá. Foi então que Niels Bohr deduziu que a descoberta de Planck somente se explicaria pelo fato de gravitarem os elétrons ao redor do núcleo, no sistema atômico, em órbitas seguramente definidas, a exteriorizarem energia, não girando como planetas em torno do Sol, mas saltando de inesperado de uma camada para outra. Então o Bohr aqui também ele foi citado naquele artigo sobre mecânica quântica, porque ele percebeu exatamente que os elétrons, vocês devem se lembrar dessa imagem, né? O núcleo e você tem as eletrosferas, né? Dividida em 7 eletrosferas, que são 7 anéis. Um anel menor, depois o maior, o maior, o maior, e você tem a distribuição dos elétrons, né, que a gente chama de distribuição eletrônica. Então, a ideia que se tinha anteriormente era que esses átomos, por exemplo, na primeira camada são 2 elétrons. Então, a ideia que se tinha é que esses 2 elétrons ficavam girando, como se fossem 2 luas em volta do planeta. Na outra camada, nós tínhamos ali até 8. Então você tinha 2 na primeira, 8 na segunda camada, que ficavam girando. O Bohr percebeu o quê? Que eles não ficam girando, mas eles ficam saltando de uma esfera para outra, né? Ou de uma eletrosfera para outra. No momento em que ele salta de uma esfera para outra, é quando ele dá essa espirrada de energia. Se ele salta para uma camada mais externa, ele solta mais energia. Se ele salta para uma camada mais interna, ele absorve energia. Então percebam que essas irradiações é como se fossem pequenas explosões. Ele sai de um anel e, puf, ele explodiu, foi para outro.
e é tão rápido que você não consegue perceber. Nessa pequena explosão, é essa irradiação que sai, é esse quanta de energia. Lembrando que quanta, aqui nesse caso, é uma palavra em latim. Então ela coloca exatamente esse pacote, essa quantidade de energia que é irradiada. E o Bohr, então, aqui foi esse cientista que percebeu, estudando esse universo atômico e subatômico, ele percebeu então a estrutura do átomo. Percebam que nós estamos ali vendo o conhecimento se desenvolvendo. Independente de nós estarmos entendendo tudo isso ou não, a gente vê que cada cientista, que a gente fala que cientista é meio maluco, né? É aquele pessoal que usa aqueles óculos, lente de fundo de garrafa, aquele pessoal que é todo descabelado, que não come direito, não dorme direito e coisa e tal. Esses gênios foram então que deram desenvolvimento nesse conhecimento que surgia de geração a geração. E procedendo mais por intuição que por observação, exatamente porque não era possível observar isso com a tecnologia existente naquela época, ele então deduzia isso. Então, até mesmo por intuição, ele chegava nessa conclusão. Mentalizou o átomo como sendo um núcleo cercado no máximo de 7 camadas concêntricas, plenamente isoladas entre si, no seio das quais os elétrons circulam livremente, em todos os sentidos. Os que se localizam nas zonas periféricas são aqueles que mais facilmente se deslocam, patrocinando a projeção de raios luminosos, olha só que os quantas, provocando essa irradiação. Ao passo que os elétrons aglutinados nas camadas profundas, mais jungidos ao núcleo, quando mudam de órbita, deixam escapar raios mais curtos, a se graduarem na série dos raios-x. O que ele quer colocar para nós é que o núcleo, como ele tem uma força de atração muito forte, aqueles anéis que ficam mais próximos a esse centro, o elétron tem uma dificuldade maior de saltar. Porque quando ele salta, ele tem que fazer uma força muito grande, porque aquela atração é muito mais poderosa. Já aqueles elétrons que ficam nas camadas mais distantes, aí então eles circulam com mais facilidade. Enquanto que os últimos provocam raios luminosos, portanto, dentro de uma frequência que nós percebemos com os nossos sentidos, nós vemos a luz. Portanto, essa luz pode ser percebida pelos nossos olhos, porque se encontra dentro daquela frequência, né, das 7 cores do arco-íris. Enquanto que aqueles elétrons que estão mais próximos do centro, quando então eles dão esses saltos, eles soltam energias, mas elas são com uma frequência tão alta que nós não percebemos, mas nem por isso deixam de existir. Foi aí então que começaram a estudar, né, sobre essas mesmas energias, e aí então esse outro cientista começou a trazer para nós sobre o raio-x, que a gente vai estudar em breve. Aplicada à teoria de Born, em multifários setores da demonstração objetiva, ela alcançou encorajadoras confirmações. E com isso, dentro das possíveis definições terrestres, o cientista dinamarquês preparou o caminho a mais amplo entendimento da luz. Então, quando ele apresentou essa teoria sobre a quantidade de elétrons, sobre a forma como os elétrons se comportam, dentre outros, olha só que interessante, nós começamos a perceber também a própria ação da química. Quantos produtos que nós utilizamos hoje em nossos lares, desde um shampoo, um desodorante, um produto que nós nos alimentamos, né, que tem na nossa cozinha e tudo mais, são produtos criados numa fábrica, num laboratório, a partir de combinações de elementos. Se nós temos, por exemplo, como elemento essencial o hidrogênio e o oxigênio, se nós juntamos 2 hidrogênios e um oxigênio, você tem a água. Se você junta 2 hidrogênios com 2 oxigênios, você tem água oxigenada. E isso tudo é feito quimicamente. A mesma coisa acontece quando nós temos o oxigênio, que nós falamos no início, né, que hoje tão importante nos nossos hospitais, seja por que motivo for, mas para fazer com que o indivíduo precise ali, né, fortaleça na sua oxigenação, esse oxigênio também é obtido a partir de um processo. E tudo isso é derivado desse conhecimento. Então nós temos composições, por exemplo, dos combustíveis que nós utilizamos. Quando nós temos ali, se nós olharmos à nossa volta, o plástico que envolve os celulares,
os metais que nós utilizamos, enfim, são tantas e tantas combinações que nós temos hoje, açúcares, temperos, molhos, cremes de beleza, tudo isso feito através de combinações de elementos químicos. Então eles estudaram tudo isso para poder fazer essas combinações, que a gente chama de ligações, né? Fazendo aquelas ligações covalentes, ligações atômicas. Então eles começaram a entender como isso funciona a partir dessas descobertas. Ou seja, a natureza sempre esteve à disposição. Mas os homens precisavam então entender a natureza e entender com mais profundidade, porque a gente vai percebendo que os cientistas mais antigos, eles começavam a estudar a ciência de um modo mais básico. Entender, por exemplo, sobre a eletricidade, depois você entender sobre a água, você entender sobre o fogo, entender sobre os minerais, né, os metais, por exemplo, que nós extraímos da natureza, entender sobre as plantas. Depois, conforme o conhecimento vai se ampliando, nós vamos percebendo então que já não basta apenas você saber que a planta ela está enterrada, ela tem raiz. É importante saber qual é a estrutura dessa planta, que tipo de substância ela absorve para poder ali se nutrir, que tipo de fruta ela produz, como acontece esse processo. Então a gente vai vendo que conforme é como se fosse uma pirâmide, né? Então o conhecimento inicial ele é um conhecimento bem amplo, que é a base dessa pirâmide. Conforme o tempo vai passando, essa pirâmide vai se afinando, é como se o conhecimento fosse se tornando cada vez mais específico. Não basta apenas você saber, você tem que saber e detalhar esse saber, detalhar esse conhecimento. Então é isso que nós estamos vendo nesse campo das ondas, nesse campo dos átomos, esses cientistas que foram se sucedendo a partir, né, das suas gerações, trazendo esse conhecimento para nós. O próximo tema que nós vamos estudar, que nós temos aqui, é o estado radiante e os raios X. Continua falando também para nós aqui sobre essas ondulações, esse estado ondulatório, falando sobre essas ondas que se propagam, e nós estamos então entendendo, André Luiz ele colocou sobre a existência dessas ondas. Eu até trouxe para vocês também uma tabela que mostrava, né, desde as ondas com uma frequência mais baixa até com uma frequência mais alta. E aí, então, nessa tabela que foi mostrando para nós, todas essas divisões, o que André Luiz está trazendo para nós agora é falando de que forma que os cientistas chegaram a essas conclusões. Como é que eles conseguiram alcançar essas descobertas? Porque não foi do nada. Ele não descobriu o raio-x, ele não foi ali no lado, cavou no chão e encontrou um pacote de radiografia de raio-x. Um cientista, através de estudos, descobriu esse tipo de ondulações. Não, útil até hoje e continuará sendo útil durante praticamente ali toda a nossa existência. Porque nós vamos perceber, por exemplo, nos raios-x não é apenas a popular, né? Eu vou tirar uma chapa. Aquela radiografia, a partir desses raios-x, nós chegamos, por exemplo, nas ressonâncias magnéticas, no ultrassom e dentre outros tipos de raios. Aplicações das mais variadas. Na indústria nós temos o raio-x para poder detectar ali fissuras nas peças, né, nos equipamentos. Enfim, estudaremos sobre o raio-x e o estado radiante e os raios-x. E falaremos um pouquinho sobre a história do raio-x também, que é bem interessante. São histórias assim que vão trazendo para nós um conhecimento, a gente percebe, né, o que passava na cabeça dessas pessoas. Porque da mesma forma que nós encontramos, aqui para a gente finalizar, encontramos, por exemplo, um gênio, como é o caso aqui do Max Planck, nós vamos encontrar na arte, por exemplo, Beethoven. Quer dizer, aquele homem que, combinando sons, criou aquela maravilha da composição artística. Nós vamos encontrar um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, que através de pintura conseguiu passar por uma parede, no caso dos afrescos, por exemplo, passar por uma parede uma imagem que estava registrada na mente dele e que trouxe aquela coisa maravilhosa. Então, quando a gente pega cientistas, gênios das mais variadas áreas, vemos ali o resultado dessa genialidade.
Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Próximo encontro, então, estado radiante e raios X. Exato, né, Flávio? Com 7 notas musicais e mais os seus acidentes ali, nós vamos perceber que, você tem 7 notas musicais,